Uau! Por que eu escolhi Maria Madalena? Porque é logo depois da ressurreição, enfim. Maria Madalena tem um papel muito, muito importante na ressurreição. E eu queria conversar com vocês. E eu fui pesquisar um pouquinho mais sobre quem era Maria Madalena, o que ela tinha feito, qual o seu papel, né? E muitas dessas histórias que eu tenho trazido para vocês são histórias de mulheres que eu tinha estudado sobre elas lá na infância, ou quando eu era pequena, mas de uma forma mais lúdica, e eu tenho me defrontado com grandes mulheres, com mulheres realmente impactantes na sua geração, da sua forma. Então eu quero aprender com cada uma delas e quero te convidar para vir nessa jornada comigo. Então vamos lá, a mulher que a gente vai falar hoje é Maria Madalena. Maria Madalena, para quem não se lembra, aquela... Oi amiga, tudo bem, Jessi? Que estava lá quando Jesus ressuscitou, ela foi a primeira a encontrar a tumba vazia. E eu não encontrei muita coisa sobre Maria Madalena, né? Sobre as outras personagens eu encontro bastante pregação, eu encontro bastante textos, e sobre Maria Madalena não se encontra tantos textos. A gente sabe que tem uma polêmica por trás de Maria Madalena, inclusive tem um filme, então aqui eu não vou me deter nas histórias, mas o que está escrito na Bíblia sobre Maria Madalena, é isso que eu quero conversar com vocês. O que está escrito na Bíblia sobre Maria Madalena, quem ela foi, o seu papel e o que a gente pode aprender com Maria Madalena, certo? Então, quem foi Maria Madalena? Maria Madalena, o nome dela é Maria, e não se sabe se Madalena é um nome ou se é porque ela era de uma cidade chamada Madala, né? Ela era natural de uma cidade chamada Madala, uma cidade da Galileia. E era uma cidade muito próspera na Galileia. Maria Madalena não tem um histórico de prosperidade, então ela não era uma pessoa muito rica, ela não tinha muitas posses. E um dos grandes quesitos porque ela não tinha tantas posses é porque Maria Madalena, ela tinha uma possessão de 7 demônios. Então ela conheceu Jesus, ela tinha um estado de possessão muito profundo. Então ela era possessa. Essa possessão criava algumas limitações dela que a gente não sabe. A Bíblia não diz o que é de fato. Mas estudos, enfim, a história relata que provavelmente era uma limitação da psique, né, da mente. Então ela podia ter uma doença mental, ela podia ter um processo, enfim, não muito confortável mentalmente. Quando Jesus chega a Madala, Jesus chama ela Maria e os demônios saem do corpo dela. E o que acontece? Maria Madalena se apaixona, ela transborda de gratidão, de alegria, de aquela gratidão que você tem que fazer alguma coisa em troca pela pessoa. Vocês já sentiram? A gratidão é tanta que a gente tem a impressão que a gente tem que fazer alguma coisa para essa pessoa. A gente tem que entregar alguma coisa para essa pessoa. E foi isso que aconteceu com Maria Madalena. Ela foi liberta ela fala daquele aprisionamento que ela vivia. Através de Jesus ela viu a primeira vez a luz. Então com os 7 demônios que serão dela, ela experimenta uma nova vida e decide seguir com Jesus. Então Maria Madalena não foi alguém que foi lá e foi plantada no dia da ressurreição. Não, ela já caminhava com Jesus há 3 anos. O que é importante? A Bíblia cita e relata quem são os 12 discípulos. Mas, junto com Jesus, sempre tinha algumas mulheres que caminhavam também. E acha-se, né, que elas tinham um papel mais de mordomia. Então, de preocupar com a alimentação, de se preocupar com a comida, de se preocupar com a hospedagem, de garantir todo o background da viagem de Jesus. Então Maria Madalena viajou com Jesus por esses 3 anos e ela era uma pessoa próxima do time de Jesus. Então essa era Maria Madalena. Eu quero chegar aqui porque às vezes a gente acha que Maria Madalena foi plantada lá na ressurreição. Não, ela já caminhava com Jesus e ela conheceu Jesus através da libertação que ela teve dos seus montes lá de demônio que tinham no corpo dela. Gente, essa é uma questão que está escrito lá na Bíblia que ela foi liberta dos 7 demônios por várias vezes, tá? Então, assim, não é querendo botar ibope aqui, enfim, mas essa era Maria Madalena. Então, uma mulher que veio de uma terra próspera, mas não era próspera, que tinha uma possessão de vários demônios, e enfim, quando Deus libertou ela conheceu a luz e a alegria. E a sua história serviu de testemunho na sua cidade. Então, as pessoas conheceram Jesus na sua cidade através da história dela, o que também é muito legal porque ela foi protagonista do cristianismo que cresce numa cidade,
certo? Agora vamos continuar. Mas ok, com esse pano de fundo, Maria Madalena chega na ressurreição, na cena da ressurreição. Quais são os pontos que Maria Madalena faz parte da cena da ressurreição? Ela fica aos pés da cruz. Ela não vai embora, ela acompanha tudo e ela se joga aos pés da cruz, junto com outras mulheres, uma delas mãe de Jesus, mas ela se joga aos pés da cruz, ela fica ali. E até no estudo que eu tava lendo, enfim, eu fiquei pensando, será que eu teria ficado aos pés da cruz? Eu tenho uma tendência natural minha de fugir do sofrimento. Então, você vê alguém fugir, sofrer, eu não tenho essa intenção de ficar junto. A minha ideia sempre é fugir, é sair. Então, eu acho que a minha tendência natural até, né, talvez o meu pecado tão grande, o meu medo, eu ia fugir. Mas você ficaria ali no pé da cruz com Jesus? Talvez hoje, eu ficaria, mas talvez a gente não tenha a dimensão total do que era Jesus naquele momento, né? Então, assim, ela ficou ali aos pés da cruz com Jesus. Isso é muito interessante, ela fica ali. O que acontece? Jesus morre 3 horas depois, né? 3 horas depois que acontece, Jesus morre. Isso também é um fato bem importante, porque normalmente as pessoas ficavam 2 a 3 dias presos na cruz até morrer. E Jesus morre 3 horas depois que ele é crucificado, na hora sexta, no meio-dia ele é crucificado. E em torno de 3 horas da tarde ele morre. José de Arimateia, que era um homem bem influente, pede o corpo de Jesus. Normalmente o governante não entregava o corpo, e entregou o corpo para ele ser sepultado. E Maria Madalena acompanha tudo isso. Ela vê uma José de Arimateia tirando o corpo de Jesus da cruz. Ela vê eles levando pro túmulo. Ela vê eles colocando no túmulo. Eles têm, né, já toda a preparação. Eles enterram Jesus como um rei mesmo, com panos de linho, enterram Jesus. Maria Madalena acompanha. O que acontece? Naquele tempo eles guardavam o sábado, então na sexta-feira, das 6 horas da tarde, era tempo de não usar mais nada, não fazer comércio, não trabalhar. Então o que ela faz? Ela volta para casa. Ela volta para casa. No sábado, ela vai lá, acabou o horário, né, do guardar. Ela vai lá, compra especiarias e ela quer levar para Jesus como se fosse uma última homenagem a Jesus. Então ela prepara tudo. No domingo, muito cedo, ainda escuro, ela vai até o túmulo de Jesus, porque ela sabia onde era, porque ela acompanhou José de Arimateia, para então levar aquilo para Jesus e fazer a sua última homenagem para Jesus. Pega a cena, gente, uma mulher, né, chega no túmulo de Jesus, já escuro ainda, não tá claro, tá escuro, uma mulher sozinha, ela vai com os seus, né, com as especiarias que ela tinha comprado para fazer a última homenagem para Jesus, e ela chega lá e o que tem? A pedra rolada, o túmulo aberto. Gente, eu fiquei pensando, nessas vezes, já pensou, você vai lá de noite, no escuro, né, tá ainda escuro, e quando ela chega lá, a pedra tá rolada. Eu penso que no caminho, ela ficou assim, com as especiarias na mão. Como é que eu vou rolar aquela pedra? Como é que eu vou desencaixar aquela pedra? Porque não é só rolar a pedra. Na hora que eles rolam, eles talham para que ela fique presa. E ela falou, como é que eu vou tirar aquela pedra? Mas eu preciso fazer uma última homenagem para Jesus. Aí eu tava conversando com meu marido e ele falou, mas será que ela não foi lá para conferir se ele tinha ressuscitado? Então era profecia, sabia que ia acontecer. Será que ela estava na cena quando Jesus ressuscitou Lázaro e ela sabe que realmente ele vence a morte? A gente não sabe qual era a motivação do coração de Madalena, mas a Bíblia diz que ela foi lá levar especiarias. E quando ela chega lá, ainda escura, a pedra está rolada e ela entra em desespero. O que acontece? Num dos evangelhos, ele narra que ela foi, chamou os discípulos viram aquilo ali, ó, saíram correndo. E aí Madalena fica ali e quando ela olha para dentro, tem um anjo que pergunta para ela, o que tá procurando, mulher? O que você tá procurando, mulher? E ela fica, cadê Jesus? Cadê Jesus? E ela põe até o rosto em solo, cadê o meu Jesus? Cadê o meu Jesus? E ela vê um homem que vem e ela acha que é o jardineiro do cemitério, né, daquele lugar, e ela fala, onde vocês colocaram o meu Jesus? E quando ele fala, Maria, ela reconhece, ela olha para ele, Rabone, que é mestre, e ele fala que ele vai agora encontrar com o pai dele. Então,
É para Maria Madalena que Jesus revela que ele está vivo e ressurreto. Gente, isso é muito profundo. Eu tenho várias coisas para perguntar. Por que nenhum discípulo ficou lá esperando ele ressuscitar? Por que nenhum discípulo ficou na porta fazendo guarda para ele? Era profecia, ele ia ressuscitar. Por que ninguém ficou lá esperando ele ressuscitar? Por que ninguém ficou lá? Porque estava todo mundo com medo. Tava todo mundo com medo. Tanto medo que Pedro nega ele 3 vezes, gente. Nosso sanguíneo aqui, né? Nosso mais influente. Mas o que me parece? Maria Madalena me tem uma personalidade muito influente. Ela tava ali, ela tava com Jesus, ela tava aos pés da cruz, ela queria fazer uma homenagem, ela queria estar com ele. Essa presença para Maria Madalena era muito importante. E aí eu quero fazer alguns aprendizados que eu tive com Maria Madalena nessa reflexão. Como eu falei para vocês, eu não encontrei muito material pronto sobre Maria Madalena, então eu desenvolvi, e talvez você pode concordar ou pode não concordar, mas Maria Madalena me impressionou muito. Primeira coisa, Jesus se revela a uma mulher como ressurreto. Se você acompanha a live da semana passada, Jesus revela a uma mulher samaritana que ele é o Messias. Agora Jesus revela a uma mulher que ele está ressurreto, que ele ressurgiu. E eu acho bem interessante, porque essa ideia das lives começou com uma vez uma amiga minha falou assim, as mulheres na Bíblia são tudo fraquinha, elas não tem, não parece tudo uma submissão, uma coisa um pouco assim, como se elas não tivessem valor. Você já pensou isso? Você já pensou que as mulheres da Bíblia não têm muito valor? Enfim, né? Fica um papel meio estranho. Eu já escutei uma amiga que falou assim, eu sou muito feminista para admirar as mulheres da Bíblia. Gente, Jesus se revela Messias para a mulher samaritana e agora se revela ressurreto para uma mulher que tinha uma história de possessão. E é para ele que ela se revela como um Cristo ressurreto. A cumprimento da profecia é revelada para Maria Madalena. E aí eu quero te perguntar algumas coisas para refletir. Para a gente refletir, qual é essa história de Maria Madalena? O que a gente pode aprender? O que a gente pode levar para a nossa vida da história de Maria Madalena? Maria Madalena fica ali aos pés de Jesus na cruz. Né? Enquanto os discípulos fugiram, enquanto nem todo mundo presenciou, enquanto Pedro negou, Maria Madalena fica aos pés da cruz. E a primeira coisa que eu quero te perguntar é, quando as coisas saem do teu controle, tu acredita, tu tá acreditando naquilo, e quando as coisas saem do teu controle, será que a tua decisão tá tão forte que você fica com os pés fincados no que você acredita? Será que você disse a vida inteira que roubar é errado e de repente surge uma oportunidade assim de passar a perna em alguém e você não fica aos pés da cruz daquilo que você acredita, porque enfim, vai que eu me dou mal nessa, vai que tem um jeitinho de eu me dar bem. Então a minha primeira pergunta pra gente, minha primeira reflexão foi, será que as minhas convicções são tão firmes a ponto de eu ficar aos pés da cruz mesmo quando a situação não é favorável? Será que a gente tem uma fé tão forte que ela permanece quando a situação não é favorável? Faz sentido para você? Segunda coisa que eu quero conversar com você, que eu quero que a gente ajude a pensar. Sabe por que Jesus se revelou ressurreto para Maria Madalena? Porque ela estava ali. E eu não sei você, mas uma coisa que mexeu muito comigo foi algumas vezes eu tenho vontade de fazer algumas coisas, algumas vezes eu acredito que eu devo fazer algumas coisas, algumas vezes o meu coração tá pulsando por fazer alguma coisa, mas eu tenho medo do escuro, medo de ser presa, né? No caso de Maria Madalena, talvez eu tenha medo da exposição, talvez eu tenha um conteúdo top para colocar aqui, mas eu tenho medo da exposição, medo do que os outros vão falar, e eu deixo de fazer o que eu tinha que fazer. Então, muitas vezes, foi uma coisa que eu fiquei pensando bastante. Quantas vezes eu perdi a oportunidade, ou perco a oportunidade de viver um milagre, de Jesus falar comigo, de ser canal de bênção, porque eu tenho medo, porque eu não tomei iniciativa, porque eu pensei no que os outros vão falar de mim, porque eu fiquei presa na minha insegurança, mas será que ele é o Messias mesmo? Ela poderia ter tido todas essas dúvidas, mas ela não hesitou, ela foi lá, ela foi homenagear, ela foi na
no túmulo de Jesus e ela estava lá para que ele se revelasse a ela. E quantas vezes ele quer se revelar a nós, mas nós não estamos lá. Faz sentido para você? Divide comigo, de verdade, gente, de verdade. Eu queria muito que vocês me dissessem se isso faz sentido. Pra gente ser canal de milagre, pra gente ser canal de bênção, a gente vai de uma forma ou de outra precisar ter a iniciativa, né? Precisar estar atento, precisar ir, precisar acreditar, né, no que Jesus está falando pra gente. Outra coisa que eu queria dividir com você é: será que a gente tem uma intimidade com Deus para quando ele chamar o nosso nome, a gente saber que é o nosso Senhor? Muitas vezes eu penso assim, nossa, eu vejo todo mundo, Deus falou comigo, Deus falou, Deus nunca fala comigo. E aí eu quero te perguntar, é um pouco jargão, mas eu parei para pensar nisso várias vezes. Será que ele não fala ou será que eu não escuto? Será que ele não fala ou será que eu quero que ele fale o que eu quero ouvir? Então, um outro desafio é Madalena, quando ela tá ali achando que é o jardineiro e ele fala Maria, ela sabe que é o mestre. E quando Jesus chama o meu nome, Dani, será que eu sei que é o mestre? E como é que eu vou saber que é o mestre? Pela intimidade. Ela caminhava com Jesus, ela conhecia o Jesus que tinha libertado ela. E quando ele falou, ela lembrou daquele Maria que tinha libertado ela anos atrás. E ela falou, esse é o meu mestre. E a profecia se cumpriu. E a minha pergunta para você hoje é, como é que tá o seu coração? Como é que tá a sua intimidade com o mestre? Será que você conhece o mestre quando ele te chama? Porque eu acredito que quando um filho chama, a gente sabe. A gente sabe até dizer qual é, né? É o fulano, já vou, é o Beltrano, né? Hoje aconteceu até aqui em casa, eu tava com um filho chorando, de repente eu olhei pro meu marido e falei, mas mudou o filho chorando? Aconteceu alguma coisa? Vamos lá ver, né? Porque a gente sabe. E será que a gente tem essa mesma sensibilidade para ouvir o coração de Deus? Então a minha pergunta, a minha questão hoje para você, o meu desafio como mulher para essa semana é que a gente esteja tão perto do coração do mestre, que a gente reconheça quando ele nos chama, que a gente não fique travado na nossa humanidade, nos nossos medos, nas nossas angústias, mas que a gente faça o que Deus tem colocado no nosso coração para a gente ser canal de milagre. E que a gente não saia dos pés da cruz, mesmo quando o ambiente não for favorável. Eu espero ter te ajudado, eu espero ter te mostrado mais uma mulher da Bíblia para uma perspectiva um pouco mais contemporânea. E que ela possa trabalhar no meu e no seu coração. Ela cumpria junto de Deus, Jesus, o papel dela. Qual era o papel dela? O papel dela era servir, era garantir que o background estava pronto. E a gente, será que tem feito isso? Ou a gente quer ser Jesus na nossa história? Ou a gente quer ser Jesus na vida, né? Quer ser Jesus, quer ser o centro. Então eu quero te convidar a realmente olhar para Maria Madalena como uma mulher que estava aos pés da cruz, que não teve medo e que reconheceu a voz de Jesus. Um beijo no coração, que Deus te abençoe e uma semana extraordinária. Vá na paz. Beijos, tchau, tchau.